Nessa aula vamos falar da letrinha O do princípio Solid, né, dos princípios sólidos, que se chama Open Closed Principle, o princípio do aberto e fechado. Você vai perceber no exemplo que a gente vai fazer aqui, que apesar de você ainda não ter conhecido, né, ou se você conhece pouco, né, você vai ver que a gente já fez essas aplicações, essas refatorações em aulas passadas, certo? Eu já apliquei em várias aulas, em vários exemplos, e você vai ver aqui, quando você vê o exemplo, você vai dar um estalo e vai ver, opa, isso aí a gente já viu em aulas passadas, certo? Você pode ter certeza que se você prestou atenção direitinho nas aulas, você vai ter esse estalo. A definição da OCP, do Open Closed Principle, quer dizer o seguinte: as entidades de software, classes, módulos, funções e etc., devem ser abertas para ampliação, né? Abertas para extensão e fechadas para modificação. Ou seja, eu tenho que ter classes, módulos, funções que sejam abertas, tenha aberturas para que eu possa estender os seus comportamentos, ou, enfim, o que seja, mas tem que ser fechada, né? Tem que ser uma caixinha fechada para modificação. Eu não preciso, toda vez que precisar uma coisa nova, mexer nessa caixa, alterar, para poder modificar o comportamento dele, tá? Então a OCP fala exatamente disso. A gente fez isso, mais uma vez digo, a gente fez isso já em aulas passadas. E nesse exemplo que a gente vai aplicar aqui, também vamos fazer a mesma coisa. E tomara que você tenha aquele estalo e perceber que a gente já tenha feito isso em aulas passadas, você nem sabia, né? Olha que legal. Então vamos aqui para nossa tela, certo? Vamos aqui para minha tela. Deixa eu deletar aqui essa pastinha. Então vamos lá. Eu vou criar aqui aquele mesmos moldes, ó. Criar um index.php. Aqui eu vou abrir a tag do PHP, ok, vou aumentar aqui um pouquinho a fonte, pronto, vou diminuir isso aqui. E vamos lá, eu vou criar aqui uma classe chamada produto, certo? Ela vai ter private descrição, vai ter um private preço e vai ter um private categoria, certo? E aqui eu vou ter um construtor, deixa eu pegar aqui os construtores, aproveitar aqui dessa facilidade do VS Code. E vou justamente colocar esses camaradas aqui. String descrição. Float preço. E float... perdão. Aqui vai ser uma classe categoria, né? Categoria. Ok? Aqui no caso eu vou até colocar aquela documentaçãozinha, né? Aquele phpdoc que é chamado. Aqui vai ser um string. Aqui vai ser um float, certo? E aqui vai ser um objeto do tipo categoria, tá? Uma classe concreta, né? Categoria. Aqui eu faço o seguinte, descrição é igual a descrição. Isso aqui você já sabe de praxe, você já tá craque nisso aqui, né? Preço é igual a preço e diz categoria é igual a categoria. Isso aqui você já sabe fazer há muito tempo, né? Com as aulas que a gente já teve aqui no curso, tá? Bom, vou fazer os getters aqui desses caras, tá? Eu já tenho aqui, inclusive, na área de transferência, é uma coisa que você já sabe. Mas tá aqui, get descrição, get categoria e get preço, certo? Tranquilo, eu apenas coloquei aqui para facilitar e eu ganhar um pouquinho mais de tempo, tá certo? Então, já que a gente criou nossa classe produto, vamos criar aqui nossa classe categoria. Eu vou criar aqui em cima, para ficar melhor, certo? Class categoria. Opa, categoria. Categoria, ela vai ter um private descrição, certo? Mesma coisa aqui, vamos fazer um construtorzinho e colocar aqui no argumento do construtor uma string que vai ser exatamente a descrição da categoria, né? Da categoria de produto, certo? Aqui vai ser descrição vai ser igual a descrição, beleza? E aqui vamos fazer um public function get descrição return descrição, certo? Nossa categoria de produto está prontinha, uma classezinha simples, né? Bem simples. E você já sabe que aqui é um produto e aqui é a categoria do produto. Nada demais aqui. E agora nós vamos criar uma classe chamada caixa, certo? Chamado caixa, que vai ter os seguintes atributos, né? Vai ter os atributos private
produtos, certo? Isso aqui vai ser um array, certo? De produtos. Vou colocar aqui, ó, produtos, e eu coloco esse colchete que ele diz que tem que ser uma collection de produtos, né? Tem que ser uma lista de objetos do tipo produto, né? No caso é produto, né? Tem produtos aqui, tá? Então vamos pro próximo, que é private. Eu vou chamar de total bruto, certo? Já eu digo que é esse total bruto. Vou colocar aqui um float, certo? Só pra gente saber o tipo desse camarada. E vou colocar aqui o total private, total líquido, certo? Que também vai receber um float. A ideia é que essa classe seja um caixa, né? Receber os produtos, receber os pagamentos, etc e tal, certo? É um caixa, né? Um caixa que vai receber tudo que uma pessoa foi lá, pegou e fez seus produtos e colocou no caixa para fazer o pagamento, etc e tal. Daí imagina aí no supermercado, por exemplo, tá? Então aqui nós vamos ter um método que vai ser responsável de adicionar os produtos no caixa, né? Produtos. Opa, adicionar produto. E aqui tem um function, né? Esquecemos do function. Ok? E aqui vamos colocar um produto. Ok? Aqui vamos colocar um produto e ele vai retornar também o produto que foi mandado do argumento, só caso precise, tá? Apenas para facilitar caso precise aí, tá bom? Vamos fazer o seguinte, produtos é igual, colchete é igual a produto, certo? Aqui eu estou apenas adicionando esse produto dentro da lista de produtos, tá certo? Simples assim. Aí eu dou um return produto, caso quem estiver acessando, consumindo essa classe, possa utilizar o produto aí para alguma outra coisa, tá? Isso aqui é só firula, só firula. Vamos agora aqui fazer um método chamado private function, é um método privado, vou já explicar, tá? Private function, calcular valor venda, certo? Que vai ser o seguinte, eu vou fazer uma interação em cima da minha lista de produtos, tá certo? Vou pegar todos os produtos que estão na minha lista de produtos, tá? E vou fazer o seguinte, ó, presta atenção, tá? Categoria vai ser igual produto get categoria, certo? Get descrição, tá? Aqui eu tô apenas pegando a descrição da categoria do produto, tá? Então, tô pegando a descrição da categoria e do produto. Lembre-se que nós falamos nas aulas passadas sobre a lei de Demeter, que a gente não poderia fazer algo desse tipo. Mas para fluentes interfaces, que geralmente são coisas mais simples, que são amarrados a algum tipo de interface mais tranquila, você pode fazer, que é nesse caso aqui, ó. Eu posso fazer nesse caso aqui são fluent getters, né? Que são getters fluentes, né? Isso aqui é tranquilo de fazer e não, digamos assim, viola a lei de Demeter, tá? Eu tô apenas pegando a categoria e depois eu pegando a descrição dele, beleza? Então aqui eu tenho apenas a descrição da categoria daquele produto, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O total bruto, certo? Desse total bruto vai ser mais igual a produto get preço, tá? Não se esqueçam que isso aqui, esse mais igual, é a mesma coisa de eu estar fazendo isso aqui, ó. É a mesma coisa de eu estar fazendo isso aqui, tá? Isso aqui é um atalho para isso aqui. Várias linguagens de programação implementam esse tipo de coisa, tá? Então, vou fazer desse total bruto, vai ser igual ao get preço, tá? Total bruto, ele vai ser o preço sem sofrer qualquer tipo de desconto ou acréscimo, tá? Ele vai o preço bruto, certo? Depois nós vamos fazer o preço líquido, nós vamos fazer o preço líquido, que vai ser o total bruto com os descontos, tá certo? De acordo com a categoria do produto, que é o que nós vamos fazer aqui, tá? Então aqui eu vou pegar o total bruto e fico somando a cada iteração, a cada produto que tiver na lista, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui onde está a brincadeira, né? Vou fazer, ó, if categoria foi igual a notebook, certo? Eu coloquei como um string mesmo, para facilitar a nossa vida, mas existem outras formas melhores da gente fazer isso aqui, tá, gente? Isso aqui é apenas nível didático, tá? Vamos colocar aqui this total líquido vai ser mais igual produto get preço menos, vamos dizer que o notebook vai ter 10% de desconto. Quem for da categoria notebook vai ter 10% de desconto. Vai ser 0,1, certo? E aí
Se caso seja de uma outra categoria, vou colocar aqui, por exemplo, até copiar aqui para facilitar a minha vida. Se for da categoria celular, um exemplo hipotético, tá? Esse camarada, olha só que eu copiei e colei, hein? Esse camarada ele não vai sofrer 10%, vai sofrer 15%, certo? De desconto, certo? E caso seja qualquer outro tipo de categoria, ele apenas vai colocar o preço sem desconto nenhum, tá? Ó, aqui, bonitinho. Se for notebook, ele vai aplicar o valor dele menos, né, 10% do seu valor. Se for celular, ele vai aplicar o preço dele menos 15% do seu valor, tá certo? E aqui, se não for qualquer outra categoria, não importa, ele vai colocar aqui o valor original para totalizar no total líquido, tá certo? E aí, assim, a gente compõe, no caso, tanto o total bruto como o total líquido. Nós temos os dois, digamos assim, os dois preços bonitinhos separados em cada atributo. Feito isso, né? Esse método ele é privado, né? Então ele não vai ser acessado por fora, né? Digamos assim. Eu vou colocar aqui uma função chamada public function. Resumo, vou botar aqui resumo de venda, certo? E ele vai retornar uma string, tá? Eu vou pegar aqui, fazer o seguinte, eu vou fazer descalcular valor da venda, tá? Ele vai executar isso aqui, vai fazer todos os cálculos devidos, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, total de itens, que eu quero fazer um relatório bem bonitinho, vai ser count des produtos, tá? Aqui eu estou apenas dizendo, poderia ter colocado isso aqui no atributo, tá? Mas vamos seguir assim, tá? Não vai surgir tanto efeito pra gente, já que é um exemplo bem simples, tá? Aqui eu posso pegar o total de itens, eu poderia muito bem ter colocado um atributo aqui. Vamos colocar um atributo aqui para ficar mais legal, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, private total produtos, né? Vou fazer tudo aqui para ficar bonitinho. Total produtos vai ser, vamos colocar um int, né? Um inteiro. Vou botar inteiro. E na hora que ele for adicionar produto, a gente pode muito bem colocar aqui ou aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. O des total produtos vai ser... Ó, posso botar só mais, certo? E ele já vai incrementar, certo? Isso aqui também, tá? É um atalho, tá? É um atalho para isso aqui mais um, tá certo? Então, desses produtos mais é a mesma coisa que colocar desses produtos igual a desses produtos mais um, certo? E aí ele vai incrementando e aqui não preciso fazer esse count, certo? Preciso fazer esse count aqui. Então aqui eu vou calcular o valor das vendas, tá certo? Vou fazer o seguinte também, ó. Posso fazer aqui também, ó. Private. Valor de desconto. Posso fazer isso aqui. Vou colocar como decimal não, perdão. Float, né? E aqui eu posso fazer o seguinte. No calcular a venda, eu já posso fazer assim, ó. Desconto, total desconto, foi isso? Deixa eu ver o nome que eu coloquei, que eu esqueci. Valor de desconto, né? Valor de desconto vai ser igual ao desvalor bruto. Opa, total bruto, né? Menos total líquido, que aí eu vou ter o valor de desconto que eu tive em cima desses descontos que eu tive aqui, né? Se for categoria tal e etc e tal, certo? Então aqui, desse calcular a venda, eu já vou ter todos os meus atributos de contadores de preço, tudo bonitinho já calculado, tá? Eu vou pegar um trecho de código aqui que já está na minha área de transferência, que é apenas uma string concatenada, bonitinha, certo? Ó, aqui, tá ok? Eu estou apenas fazendo um cabeçalhozinho, estou iterando em cima dos produtos e imprimindo aqui, ó, a sua descrição. Deixa eu avançar para cá. Estou pegando a sua categoria e estou colocando o preço. Estou fazendo um item, né, abaixo do outro, imprimindo um item abaixo do outro aqui. E logo abaixo eu estou colocando, ó, número de produtos, vai ser o total de itens, no caso aqui é no caso é total de itens, deixa eu ver o tamanho, deixa eu ver o total de produtos, não coloquei. Total produtos, isso. Aqui é o total bruto, aqui é valor desconto e aqui o total líquido. Legal, né? Ficou aqui o resumo bem bonitinho aqui para o nosso caixa, né? E aí eu posso dar um return, né? Já que eu retorno uma string, dar um return no resumo, certo? Eu retorno uma string, então aqui eu retorno o resumo do meu caixa, né? Da minha venda não, do meu caixa, né? Da minha venda também, é tudo a mesma coisa.
Aqui também, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou colar aqui também mais um trecho de código, tá? Apenas as instanciações, tá ok? Eu tô copiando mais esse código porque esse exemplo é um pouco maior, né? E eu não quero tornar a aula tão maçante, certo? Então aqui eu tenho duas categorias que eu coloquei, notebook e celular, não foi? Notebook e celular, tá? Só um pequeno detalhe que eu esqueci aqui na hora de criar a classe categoria. Vamos fazer o seguinte, aqui no construct dele, tá? Vamos fazer só o seguinte, ó. Ao invés de colocar a descrição diretamente do que vem no construtor, vou colocar uma função str to lower, certo? Apenas para ele deixar tudo em caixa baixa. O cara pode mandar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, minúsculo e maiúsculo alternado. Aqui ele converte, fica tudo minúsculo. Que aí na hora da comparação aqui embaixo, ó, certo? Eu não tenho que ficar tratando essas informações, tá certo? Então vamos lá, continuar aqui. Eu instanciei duas categorias, sendo que o notebook vai ter 10% de desconto e o celular 15% de desconto, que a gente já viu lá em cima na implementação, tá? E aqui eu tenho 4 produtos, né? Um notebook de 2.500, que vai estar na categoria produto. Temos notebook Sonyva de 3.000, também é notebook. Um iPhone que é 4.000, que vai ser na categoria celular. E um Samsung Galaxy vai ter R$ 2.200, que também na categoria celular. Temos 2 produtos na categoria notebook e 2 produtos na categoria celular, tá? Daí, tendo tudo isso aqui bonitinho, eu também vou ter a instanciação do meu caixa, né? Que já está aqui embaixo, ó. Instanciei a caixa, adicionei os produtos, ó, bonitinho, simples, que você sabe fazer já. Coloquei os produtos e aqui eu posso fazer um caixa resumo de venda, né? Resumo, é isso mesmo, resumo de venda, certo? E aqui ele já deve imprimir o meu extrato bonitinho nesse formato aqui, tá? Vamos lá, vamos executar nosso código, né? Vamos ver se tem algum problema, se deu tudo certo. Vou colocar aqui php, index.php. E veja só, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, e veja só como ficou, ó. Colocou o cabeçalho, colocou aqui, ó, linha por linha, descrição do produto, categoria e preço, bonitinho, número de itens 4, subtotal R$ 11.700, desconto, teve R$ 1.480 de desconto, olha lá, divido que a gente fez, né? E o total, no final das contas, saiu R$ 10.220. Então, nossa venda tá bonitinha, tá certo? Nossa aplicação tá bonitinha, tá legal, né? Tá funcional, mas o que tem de errado aqui, Kilderson? O que tem de errado aqui nesse problema aqui, né? O que tem de errado, tá? Algumas observações importantes. Primeiro ponto é que nosso caixa, ele tá sendo responsável de fazer esses cálculos, dessas regras de negócio, tá? Nosso caixa, ele não tem essa responsabilidade. Nós já estamos ferindo, primeiro de tudo, a SRP, certo? Primeiro de tudo, a gente está ferindo a SRP. O caixa não tem que saber disso aqui. O caixa tem que receber as informações, mandar alguém fazer o cálculo para ele e ele cuspir um resumo, tá? Essa é a responsabilidade do nosso caixa. E me diz uma coisa, se eu por acaso precisar mudar as taxas de desconto, eu teria que vir aqui na minha classe caixa, vir aqui e colocar, isso aqui não é 10%, isso aqui é 12%, ou isso aqui agora vai ser 8%, né? Eu teria que toda vez vir aqui, abrir essa classe e fazer isso, certo? E é exatamente o que o OCP fala, né? A gente não deve ser, a gente tem que ser aberto para extensão e fechado para modificação. Para eu ter que fazer essa regra de negócio, eu teria que abrir essa classe, eu estou abrindo a classe e modificando. A ideia é que essa classe chame outras classes que são responsáveis por isso, tá? Que essa classe caixa, ela seja apenas um intermediador, digamos assim. E também, se fosse adicionado mais categorias, né, eu teria que fazer aqui, ó, else if, imagina o trabalho que isso daria para manter, entendeu? Isso aqui tenderia a crescer sempre, certo? Então eu estou mais uma vez entrando na classe e modificando para poder ter um novo comportamento, tá? E a ideia é que ela seja extensível para mudar o comportamento e não que eu tenha que toda vez que modificar, abrir essa classe e modificar na mão, tá certo? Eu vou dividir essa aula em duas, tá? Na próxima aula a gente refatora esse camarada aqui da OCP, tá certo? Esse exemplo da OCP. Então encontro você na próxima aula, a gente vai refatorar esse camarada.